Comecei e ninguém falava sobre isso, as pessoas acharam que eu era louca. Só que eu não inventei nada, eu não inventei absolutamente nada. O cacau ele é praticado como um alimento para. Bem-vindo ao Clutch Podcast. Aqui eu vou trazer convidados especiais que estão numa trajetória inspiradora. E nessa conversa a gente vai compartilhar com você um pouco dos insights, dicas, para que você possa aplicar isso na sua caminhada. Eu sou Guilherme Torrejon e irei conduzir essa conversa. E hoje a nossa convidada é a Thaís Joy. Seja bem-vinda, Thaís. Obrigado pela sua participação. E para a gente começar, apresente-se um pouco aqui para o pessoal. Grata pelo convite. Eu sou Thaís Joy, professora de yoga, comunicadora, terapeuta e facilitadora de transformações. Eu trabalho com cacau medicinal, inicio mulheres e também faço um trabalho individual de empoderamento feminino, de retorno a essa essência que nós somos. Estou aqui com o Tupi, que é o meu cachorrinho, já quis um colinho, e atualmente eu moro na Chapada dos Veadeiros. Muito bom, Thaís. E para a gente começar aqui, né, você falou um pouco sobre yoga, eu queria entender como foi para você, como que o yoga entrou na sua vida, como que ele tem sido uma prática que te ajuda no dia a dia. Eu queria que você contasse um pouco para a gente sobre isso. Então, o yoga entrou na minha vida há 17 anos, quando eu engravidei do meu filho. Eu sempre gostei da palavra yoga, mas eu nunca tinha praticado. E quando eu engravidei, todas as mulheres que já engravidaram sabem que a maternidade é um grande portal, um grande divisor de águas. Eu comecei a buscar ser um ser humano melhor. E nessa busca eu encontrei o yoga e nunca mais parei. E é Bacana. incrível, porque a prática de yoga, ela traz muita consciência, tanto corporal quanto emocional, quanto também expande a nossa consciência, porque às vezes a gente acha que a gente é os nossos pensamentos e nós não somos, né? Nossa consciência, na verdade, ela é algo ilimitado. E o yoga, que é essa ciência ancestral do ser, ele nos traz pouco a pouco essa perspectiva de que somos muito além do que o nosso corpo físico. E eu nunca parei. Eu comecei praticando uma vez na semana e nunca parei desde então. Lá se vão quase 18 anos. Muito bom, Thaís. E como sua aluna agora, né, começando a praticar yoga, já tentei praticar outras vezes e confesso que com você realmente eu pude entender muito mais profundo o que é essa prática, não só como um alongamento, e sim como uma prática muito mais completa da gente entender o nosso corpo, se conectar e entender que a nossa mente está em todos os nossos pontos e que, né, a nossa estrutura, nós somos perfeitos e que temos, né, muitas áreas que às vezes a gente nem consegue mais atingir, né? No nosso próprio corpo a gente não se conhece. Então acho que isso tem sido bem bacana, e por você ter esse amor e essa paixão, né, pelo yoga, isso transparece muito na hora de uma prática. E aí eu achei muito bacana realmente, né, como é que você conduz isso e como que você vê então, né, que realmente o yoga ele consegue transformar, como que você entende, né, que o yoga é tratado, ou como você vê que muitas vezes o yoga é passado para as pessoas, às vezes elas têm a mesma percepção que eu tive antigamente, não entendendo realmente de fato o que era, né? Você já sofreu sobre esse problema, né, sobre isso? Olha, realmente, assim, quando eu comecei a praticar, pelos ensinamentos, a gente vai imaginando, às vezes eu fui imaginando que esse era um universo, assim, perfeito, que não tinha ego nesse universo. Só que esse é um ledo engano, porque onde há homens e mulheres, onde há Matrix, há enganos ainda, né? Tanto que, assim, a parte física do yoga, muitas vezes ela é mais divulgada do que essa parte que vem por trás dessas camadas. E é natural, porque a gente vive numa sociedade em que a gente olha muito para fora, olha muito para a aparência. Eu mesma demorei anos para começar a meditar de fato,
Antigamente, no meu curso, nos meus primeiros cursos de yoga, a meditação não era algo assim que a gente fazia com tanto afinco, né? E aí eu sinto que assim, no meu processo foi muito importante buscar outras ferramentas, buscar por conta própria mesmo, assim, o que fazia sentido para mim, porque eu vi no início que o yoga era muito físico. Como foi me ensinado, como foi passado, ainda era muito físico, ou eu também, a minha percepção estava limitada, porque a gente também não pode apontar o dedo só no professor, ou na egrégora, na instituição, porque são várias instituições. Na verdade, eu acho que talvez até o momento planetário, a minha mente, a minha busca ainda não estava tão consolidada, eu precisava passar por tantas etapas aí físicas para poder acessar com mais profundidade, mas eu sempre busquei incessantemente, assim, eu nunca me conformei em, por exemplo, ser uma professora de yoga, ser uma praticante de yoga e ainda ter padrões que eu não conseguia dissolver. Então eu segui buscando sobre o inconsciente, eu segui buscando sobre a minha consciência corporal, segui buscando, aí aprofundei na meditação, no entendimento do mundo espiritual também, porque se a gente for ver nas escrituras antigas, Guilherme, está tudo já ali. Só que a gente vem de uma criação, de uma educação muito superficial e a gente não consegue acessar com tanta profundidade, porque o yoga ele tem mais ou menos de 5 a 10 mil anos. E ele iniciou dentro de cavernas, os sadhus, os rishis, que eram os sábios, eles buscavam essa profundidade do ser, que vai além do corpo físico. Só que para você acessar com profundidade o ser, você precisa passar pelo seu corpo, mas o corpo não é como se fosse o lugar final que a gente quer chegar na prática. O lugar final é essa alma que é eterna. Então, imagina só, homens que viviam em cavernas, praticamente na escuridão, em busca desse lugar do ser. E aí você, agora, no Ocidente, começa a aprender essa ciência. Existe é como se fosse assim um labirinto, né? Um gap, assim, como que diz isso? Um vale muito grande que separa essas duas pessoas aqui, né? Em tempos diferentes da história. Então, eu sinto que, para mim, no meu processo, foi essencial eu seguir buscando me conhecer e outras ferramentas que acessassem o meu inconsciente para que eu pudesse dar uma aula, oferecer um serviço cada vez melhor e mais alinhado com o espírito mesmo, porque não adianta. Se yoga é a união de corpo, mente e emoções. E onde é que essas coisas se unem? Na alma da gente, no nosso espírito. Não tem como se unir em outro lugar, né? E aí vai estar espalhado pelo corpo todo, assim como você falou, porque não é só aqui, tá em tudo, tá até na pontinha do dedo, que às vezes a gente não consegue ativar, às vezes a gente não consegue espalhar os nossos dedos. De tanto não fazer, os nossos dedos vão ficando cada vez mais juntinhos. Aí você vai querer abrir a mão para ter mais contato com a terra e ainda não sai, o corpo vai atrofiando. Tudo aquilo que a gente não Tudo, né? usa. Parece que tudo a gente vai se recolhendo, os traumas, parece que você vai ficando cada vez mais recolhido, né? Exatamente, a gente vai se fechando. Então, abrir esses espaços no corpo ajuda a gente a abrir os espaços também na mente, ajuda a gente a expandir a nossa consciência e entrar mais em contato com a nossa realidade infinita, que é o nosso interior, é o centro do interior, que é a realidade da nossa vida, da nossa existência. Não é o que a gente vê fora, não é o caos externo, né? E nesse momento, especialmente, a gente está precisando muito entrar em contato com essa realidade interior, porque senão a gente pira. A gente está vivendo um momento de pandemia, um momento de incertezas, um momento de polaridade. Então, eu sinto assim, que quando veio a pandemia, para mim foi assim, um ufa, eu
me trabalhei, eu busquei no yoga, eu aprofundei de tal forma que agora eu posso me ajudar e ajudar os outros através dessa ferramenta, sabe? Eu Porque, acho que assim com a pandemia, né, acabou que as pessoas ficaram, né, reclusas, tiveram que todo mundo ficar em home office. Isso acabou trazendo, você precisou ficar mais com você mesmo. Eu acho que no dia a dia exato, a gente acaba não ficando com a gente mesmo, acaba sempre com outras pessoas, com outras rotinas. E às vezes a pessoa não consegue entender ela mesma, ela não tem essa percepção tanto corporal, acho, quanto mental. Então, realmente, nesse momento, isso é cada vez mais fundamental, né? sim. São as distrações, né? Aquela coisa que eu falei, que a gente fica muito para fora e pouco para dentro. E se a gente começar a pensar, que é uma coisa que também ninguém fala, que esse corpo ele é passageiro, né? E em algum momento todos nós vamos deixar esse corpo para trás e seguir uma jornada ou não, independente do que você acredita, a gente precisa se preparar para esse momento, porque se a gente vive preso nos apegos, preso no externo, preso nas distrações, como é que a gente vai fazer essa transição de uma forma mais saudável, suave, sem desespero, né? Então eu sinto assim que é um momento muito chave planetário para a gente buscar mesmo o que tem por trás das aparências, o que tem por trás desse corpo, mas sem negar o corpo também, tá? Porque a gente está dentro desse corpo tem um motivo, nada é por acaso. Temos que Então, cuidar, né? é, eu sinto assim que o yoga ele nos ajuda demais, demais, demais nesse processo todo. E é algo assim que a gente tem que incorporar para a vida. Não é assim, faz um mês de yoga e para, porque a gente também tem uma mania, né, da sociedade contemporânea de buscar soluções pílulas mágicas e não persistir num caminho. O yoga não é um caminho de pílula mágica, ele é um caminho para você persistir. Porque quanto mais você pratica, mais você se dedica, mais você vai descobrir o que eu estou falando, sabe? Mais profundo você vai e mais vai te aliviando mesmo desses apegos, dessas dores E uma coisa mundanas. que, e uma coisa que você mostrou muito bem, assim, que eu achei tão um diferencial de você mostrar isso do yoga, é que não tem um nível, né? Eu faço yoga nível básico, avançado, intermediário. Você faz do seu jeito, no seu momento, com as suas limitações, e você vai evoluindo. Então, todos juntos podem fazer a prática ao mesmo tempo. Eu achei isso incrível, porque não tem uma divisão, né? Não é uma coisa que eu excluo pessoas, e sim eu entendo o meu corpo e vou fazendo, né? Vou aumentando o meu limite de acordo com a minha própria percepção. Então, achei isso também muito bom. É exatamente porque a gente precisa começar a incluir corpos e não excluir, sabe? E os desafios que a gente vive no tapetinho, eles também estão na vida. Eu também não posso fazer uma aula sem desafio, porque não existe vida sem desafio, né? E é bonito isso porque a gente pode se sentir dentro de uma egrégora, dentro de uma família, incluído e sem comparação. Ah, nossa, ela faz isso, eu não faço. Não é nada, não é sobre isso. É sobre realmente ocupar o seu corpo com presença, com respeito, com escuta, que vem da pele para dentro. Né? O objetivo não é posturas avançadas, mas se elas começarem a acontecer também, legal, você vai se divertir. Mas não é o objetivo é realmente a união mesmo do corpo, da mente, das emoções, que é esse lugar espiritual que todos nós somos, que eu sinto que a união ela só pode acontecer de fato quando a gente acessa o nosso espírito, transcende, né, toda essa bagagem que a gente carrega. Muito bom, Thaís. E que outros conhecimentos que você, como você falou, você não ficou parada, quis buscar outros conhecimentos, que outros conhecimentos que te ajudaram também nessa descoberta espiritual, que te ajudaram a olhar mais para dentro, de estar mais com você e de conseguir ter essa vida que você gosta, né? De estar presente, de estar fazendo as coisas que você quer fazer. Que outros conhecimentos te ajudaram nessa sua caminhada? Eu busquei vários conhecimentos.
tanto físicos, terapêuticos, quanto conhecimentos da mente, né? Eu estudei, além do yoga tradicional, eu estudei Thai massagem, acro yoga, práticas terapêuticas na terra. Depois eu fui para a água. Eu também sou terapeuta da água, de água rara, que é onde um corpo sustenta, eu como terapeuta sustento outro corpo para levar essa pessoa ao relaxamento. Então, essas 3 coisas são coisas assim, que você só faz com presença total. Então, eu fui buscar muito no físico, porque essa é a minha busca partiu muito do físico, mas para acessar esses estados mentais de entrega, de canalização, de não ego, né, através do físico, através do meu corpo. Então, eu também sou terapeuta do ar, com acro yoga, e da terra, sei massagear um pouco de roupa, sei conduzir uma pessoa ao relaxamento. E isso é como se fosse assim, você se torna um canal para aquela pessoa e é muito, muito profundo. E parece assim, às vezes a gente escuta e parece algo assim, não é boba a palavra, mas parece que é algo só físico, mas você tem que fazer um trabalho mental e de soltar muito grande para você poder acolher outra pessoa, né? E aí, fora isso, eu fui buscar também na física quântica, na constelação familiar e nas terapias em onda cerebral, teta, meditativas, para acessar toda a memória do DNA. Aí eu comecei um trabalho de, não é reprogramação, mas é um trabalho de limpeza de memórias físicas, genéticas, sociais, culturais, memórias de alma, né, de até vidas passadas mesmo, vidas ou coisas que a minha ancestralidade já passou. E a cereja do bolo foi o cacau medicinal, que chegou na minha vida há 6 anos e me ajudou assim imensamente a costurar tudo isso como um caminho que vai e parte e volta e regressa e é referenciado o tempo todo pelo coração. Porque o coração é o maior portal mais magnético que a mente, inclusive. Dizem que 1000 vezes mais magnético que a mente. Então, é onde realmente as coisas se consolidam e tudo deve partir desse lugar, e esse lugar é um lugar que te traz muito mais alinhamento, prazer, alegria, presença, tudo que é bom, belo e honroso, assim. E Thaís, você ouvindo aqui, ouvindo você falar, eu já participei de uma constelação familiar, né? Feita, um profissional fez comigo, e realmente pude acessar várias coisas dos meus antepassados, da minha família. E você, levando isso, você acha que, assim, e pelo menos eu vejo algumas pessoas que têm um certo bloqueio com esse tipo de crenças, com esse tipo de métodos, sabe? Que às vezes não se entregam também para esse fluxo. Você já sentiu isso? Como que você vê que a gente pode mostrar para essas pessoas que realmente a gente é muito mais do que, né, o que a gente vive aqui de modo tradicional, vamos dizer? Então, não são algumas pessoas, a grande maioria das pessoas, elas têm resistência contra qualquer coisa que seja diferente. E é natural, por quê? Porque a nossa mente, ela é uma parede. Quando você bate na parede, passa? Não, não passa. Você resiste. A parede é dura, ela escorre, ela não atravessa. Então, essa é a natureza da nossa mente. Ela ser... Não deveria ser, né? Não, na verdade, não é, mas a gente foi educado para ser assim, para resistir tudo que é diferente. E estamos onde estamos. Então, fazendo as mesmas coisas, a gente vai chegar aos mesmos resultados. Então, acho que todo mundo aqui já bateu bastante cabeça para saber que, tipo, não tá bom. Se tivesse, estava todo mundo aí sorrindo, feliz, não tinha depressão. A depressão é uma das coisas que mais está atingindo as pessoas hoje em dia. Então, eu sinto, assim, que essa abertura, ela tem que acontecer naturalmente, assim. Não dá para você forçar a fazer pelo outro,
mas que estão aí, inúmeros caminhos disponíveis, e o livre-arbítrio é a grande ferramenta que todos nós precisamos começar a usar, porque às vezes a gente está mal, estagnado num padrão, sofrendo, esquece que a gente tem um livre-arbítrio para dar um passo em outra direção. A gente não está encaixotado como parece que estamos, né? Eu acho que esse é um ponto bem relevante que você colocou, que às vezes a gente justifica os nossos pensamentos, as nossas ações nos outros, no contexto. Então, eu não posso pensar dessa forma, eu não posso experimentar desse jeito. E eu falo até por mim, né? Quando eu comecei a minha jornada de entender mais sobre isso, eu também era muito cético, eu não entendia, eu queria tudo comprovado, sabe? Aquela coisa que muitas pessoas têm. E, de fato, quando eu encontrei, né, em primeiro momento, o Cadu, né, que trouxe de uma forma leve, de uma forma que fez sentido para mim, e é como você falou, tem N formas, né, de chegar à mesma coisa. E às vezes você vai encontrar a sua nessa caminhada que faça sentido para você, que você comece a despertar isso. Então, assim, achei fantástico. E através do Cadu, por exemplo, ele trazendo essa linguagem, trazendo todo esse propósito, me levou a experimentar coisas novas, né? O Breathwork, o próprio Cacau, que foi fantástico. Eu, tipo assim, zero consciência com o meu corpo, no sentido de não danço, né? Tipo, bem travado. Então, assim, tudo isso me proporcionou a me abrir a coisas novas e a experimentar muita coisa nova, me conhecer mais. Então, acho que isso é muito legal, né? Da gente entender que tem vários caminhos e que a gente pode buscar, né? Começar a entender e seguir eles. Exatamente, está tudo aí disponível, né? Acho que hoje em dia, ainda mais que nunca, não dá para a gente ter esse pensamento de, ai meu Deus, não tem saída, né? Tem milhões de saídas, milhões de opções para você descobrir a mesma verdade. E qual que é essa mesma verdade? É que somos um. Estamos aqui para aprender, a Terra é uma grande escola, tudo é um aprendizado, né? E achar a sua força para seguir aprendendo, sem achar que você é vítima de ninguém, da circunstância, do governo, é a grande eureka, né? Se autorresponsabilizar por si mesmo, porque o que você não pode controlar, você não pode controlar, não tem como, você não pode controlar tudo. E tá tudo certo, né? Mas você pode controlar a si mesma, as coisas que você sente, a se trabalhar, controlar no sentido assim que eu digo se responsabilizar pela sua parte no processo. Eu acho que isso é o mais importante, sabe? E uma coisa que me ajudou demais, 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 assim, infinitamente, foi parar de julgar as pessoas. Eu não julgo ninguém, ninguém, assim, mas esse foi um aprendizado que demorou, precisou de E é bastante difícil. prática, porque eu tinha mania de julgar, assim como um monte de gente tem, e me julgava também muito, 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 muito. E aí soltar esse julgamento, gente, é um peso que você deixa para trás, sabe assim, aceitar as pessoas como elas são, aceitar as situações como elas são, isso te dá uma paz de espírito que não tem valor, assim, não tem como, não tem preço, sabe? Nossa, isso eu acabei aprendendo muito nessa imersão, né, que a gente participou, que realmente o julgamento, ele te aprisiona porque você cria o seu Deus, né? Eu sou o julgador, então parece que eu sou o Deus e todo mundo faz o que faz contra o que eu acredito, né? Eu julgo, não está certo, não está errado. E isso vai cair, tudo esse peso vai vindo para você, né? E não nos outros. Então eu mesmo estou Inclusive me julgamento policiando de si muito. mesmo, né? Que a gente julga muito o outro e quem julga muito o outro se julga muito também, Verdade. sabe? O mesmo dedo que aponta para o outro está apontando para você aqui, não? Então, assim, é muito louco, porque é realmente assim, sei lá, a tonelada que sai de você quando você para de julgar o outro e a si mesmo, porque é junto esse processo. Não tem Sim. como separar. Não, é muito legal que realmente conversando com você, te conhecendo, a gente vê como que, né, tem uma energia boa, que realmente
isso te ajuda e realmente eu acho que é o caminho, né, para você ter uma vida em paz, uma vida, né, feliz. Eu acho que é bom insight aí que você deixou para o pessoal, né, que está nos acompanhando, para justamente pegar isso e começar a aplicar na sua vida, né? Eu acho que é muito disso, de entender e, como você falou, tudo é prática, né? Como o yoga, como tudo, você precisa praticar, precisa entender, precisa aceitar esse processo, né? Como você falou, não é uma pílula mágica, né? A gente precisa saber, tá tudo bem, que não vai ser da noite para o dia, que vai demorar um tempo para você ter esse processo, mas que você precisa aceitar isso para poder continuar a sua caminhada, né, cada vez mais leve, né? Sim. E para finalizar, eu queria deixar uma indicação de livro para o pessoal, que é assim, que me ajudou muito nesse processo, que são os 4 compromissos toltecas, que tem tudo a ver com a nossa ancestralidade, né? Porque os toltecas são povos ancestrais pré-colombianos e que também foram povos que utilizaram a medicina do cacau, que é o alimento dos deuses. Então, os 4 compromissos são muito simples. Um deles é não tirar conclusões precipitadas, não julgar. Esse, para mim, talvez seja assim, que se você conseguir praticar só esse, você já vai, sabe? Começa com pequenos passos, fica uma semana sem julgar, né? Toda vez que o julgamento vier, você cancela, cancela, cancela. Dá sempre o melhor de si em tudo que você vai fazer, sabe? Nossa, esse também acho que ressoa muito, que as pessoas fazem muito as coisas pela metade. Tipo assim, às vezes você até vai numa constelação, mas você fala assim, você vai assim, vamos ver o que vai dar. Você não está Verdade. realmente assim, nossa, vou mergulhar nisso aqui agora. Não, você está duvidando, sempre com o pezinho atrás. Sempre, sabe? Sempre naquele lugar assim de não dar o crédito para as experiências que você vive. Esse é um dos segundos compromissos. E eu não vou lembrar de todos agora, mas acho que só esses 2 já são incríveis. E o livro é Nossa, bem já. pequenininho, tem PDF, dá para ler bem facinho. Bacana, Thaís. E eu vejo também muito, né, te conhecendo, te acompanhando agora, vejo você falando muito sobre os elementos que a gente tem na natureza, terra, fogo, água, ar. Como que você vê essa relação desses elementos, da natureza em si, com a gente, né? Porque eu acho que hoje no mundo cada vez mais capitalista, globalizado, às vezes a gente se esquece que tem uma natureza, que tem outras coisas, né, que estão conectadas a nós. Então, inicialmente eu achava que todos esses elementos estavam dentro de mim e estão. Só que hoje eu tenho uma visão um pouquinho diferente. Eu vejo que eu e a Terra somos uma só. Não existe separação entre o planeta Terra e o meu corpo. Então, é mais do que esse elemento Terra está dentro de mim. Eu sou a Terra, de Verdade. fato. De fato, nós somos a Terra, nós somos a água, nós somos o ar, nós somos o fogo. Porque se esses elementos estão dentro de nós, é porque somos eles também. E a minha cura, aí acho que vem a eureka da autorresponsabilidade. Quando eu curo o meu processo, a cura do planeta também acontece, porque isso está junto, não tem separação. Essa foi uma ilusão que contaram para gente, que a gente está separado. Não, você é filha da Terra, você volta para a Terra. Inclusive, a gente volta para a Terra quando morre, né? Que é coisa Verdade. mais simbólica que isso. Precisa desenhar para você entender? Não, não precisa. É só você querer. Então, eu vejo que todos esses elementos somos nós. Somos microcosmos desse macrocosmos que é o planeta Terra. E esse macrocosmos e todos os elementos que estão contidos nele estão passando por um processo de cura, de purificação, que faz o Covid, inclusive, faz parte de tudo isso. Então eu sinto assim, por isso que eu vim para Chapada, inclusive, para estar mais próxima da Terra, porque para mim começou a não fazer mais sentido estar num grande centro e desfrutar da natureza esporadicamente, sabe? Eu precisava estar pisando na Terra, essa é uma necessidade da minha alma nesse momento. E é isso, eu vejo que
Nós e a Terra somos uma só mente. Não existe uma mente que é minha, outra que é sua, outra que é da Terra. A mente, inclusive, a Terra é um ser vivo que tem mente. A Terra é um ser extremamente inteligente, assim como todos nós. Exato, Somos né? um microcosmos. Suporta tanta coisa, né? Tantos catástrofes e tudo mais, sempre ela consegue se recompor através de toda essa sincronicidade. Então, acho realmente que faz muito sentido, né, a gente ter todo esse conhecimento. E, Thaís, só para a gente também já chegando aqui ao final, eu queria só entender de você, né, como você falou do cacau, como que foi realmente a descoberta dessa medicina e como isso transformou, de fato, né, como você falou, amarrou. Eu queria que você contasse um pouco mais sobre isso, porque acho que muitas pessoas não conhecem, né? Eu mesmo, para mim é uma coisa nova. Como que foi isso? É uma coisa realmente que pouca gente fala, que está com pouco acesso a essas informações? Quando eu comecei, ninguém falava sobre isso. As pessoas acharam que eu era louca. Só que eu não inventei nada. Eu não inventei absolutamente nada. O cacau ele é praticado como um alimento para acessar êxtase, alegria, celebração, aprofundar, e profundidade mesmo, com toda a nossa linhagem ancestral, toda a nossa criança interior, essa alegria de sermos quem nós somos, há milênios, milênios mesmo. Enquanto o chocolate tem 130 anos, o cacau tem mais de 1000 anos. Tem registros de 5.000 anos. Isso quer dizer o quê? Quase na época que o yoga estava surgindo também, do outro lado do mundo. Então, eu sinto que o cacau é esse alimento dos deuses que potencializa, que catalisa esse contato com o nosso interior, com o nosso espírito. É um alimento espiritual. Além de ser um super alimento, super antioxidante, super antidepressivo natural, ele tem moléculas que nos conectam ao nosso espírito, à iluminação, inclusive, do nosso espírito. Então, é uma ferramenta incrível de nos aproximar da nossa essência e que agora, né, está cada vez mais sendo descoberta pelas pessoas. E eu estou há 6 anos nessa medicina, eu descobri através de um chamado de alma mesmo, assim, muito por acaso, foi nada planejado e senti no meu coração de ir atrás e desde então tenho me dedicado com uma abertura muito grande, assim, do coração. É como se o cacau me ajudasse a acessar ainda mais a minha essência, aquela essência que às vezes eu tinha total desconhecimento e até medo de acessar. Então, o cacau ele faz essa ponte da mente ao coração, que é muito difícil para as pessoas fazerem estando amortecidas, adormecidas, anestesiadas por esse estilo de vida artificial que a gente vive, totalmente desconectado da nossa alma. É um estilo de vida extremamente materialista. E o cacau ele começa a te retornar para sua casa. Então eu super indico. E inclusive dia 28 de março agora, no domingo, das 10 às 12, vai ter o Cacau Dance online. Te espero lá, hein? Com certeza, vamos estar presente. E Thaís, para a gente finalizar, a ideia desse podcast era realmente a gente estar aqui compartilhando com as pessoas que estão nos ouvindo um pouco da trajetória, né, sua, minha, que a gente consiga conectar e mostrar para as pessoas como que, de fato, alguns momentos da sua vida, algumas coisas que levaram você a ser o que você é hoje, ao que você conquistou, a você ser essa pessoa que conseguiu atingir, né, os resultados que você queria e cada vez mais buscando isso. E né, o clutch, né, o nome clutch, na verdade, é um termo hoje que ele é muito usado no basquete. Eu, como fã e apaixonado do esporte, que é uma coisa que eu me conecto muito, isso significa o quê? É aquele momento, né, aquele jogador que nos últimos segundos, nos últimos minutos, ele, apesar de todo o planejamento que ele tem ali da jogada, ele busca a intuição dele para fazer a jogada e dar o arremesso e ganhar o jogo. E ele consegue fazer isso justamente por conhecer isso.
E aí a última pergunta que eu quero deixar para você é: em que momento que você teve ou eu sei que são vários momentos que a gente tem na nossa vida, mas se você puder falar um momento que a sua intuição te chamou e fez com que você seguisse no caminho que você está seguindo hoje, que você conseguisse fazer as coisas que você está fazendo hoje, que te despertou. Qual foi esse momento que você pode compartilhar aqui conosco? Eu tive vários momentos, realmente, assim, na minha vida não foi um momento. Um momento que eu te falei foi a maternidade, que veio para destruir ali muitas coisas, destruir e reconstruir outras. E também um momento que, para mim, o meu trabalho, eu era jornalista, ele parou de fazer sentido. Eu era uma excelente jornalista, uma excelente assessora de empresa, de imprensa, mas para mim parou de fazer sentido falar de coisas que para mim eram superficiais. Eu queria ajudar as pessoas a se aprofundarem em si mesmas. Então, acho que naquele momento que eu saí do meu emprego, super emprego, e falei, não quero mais isso, foi também uma grande virada de chave. Mesmo insegura, eu resolvi fazer isso e eu sou muito feliz hoje em dia que eu fiz isso. Porque eu, na verdade, acho que todo o dinheiro do mundo não paga o nosso alinhamento com a nossa missão de alma, sabe? Que isso traz uma plenitude tão grande que dinheiro não paga, né? Eu Incrível, sinto isso. Thaís. Eu, assim, até arrepiei aqui, porque realmente hoje a gente vê, acho que muitas pessoas que nos acompanham acabam que entende muito esse mercado que foi nos imposto, esse mercado tradicional que a gente tem que estudar, fazer uma faculdade, trabalhar, e muitas delas estão desmotivadas, mas eu também entendo, né, aquela questão de a gente não julga, né, porque a gente já até passou por isso, mas elas não conhecem esse outro caminho que dá para trilhar. Como você decidiu, né, não continuar, seguir o seu coração, e seguir o seu propósito, aquilo que você acreditava. Então, a ideia da gente compartilhar isso, que você compartilhou, foi fundamental, porque é exatamente isso, a pessoa, quem está nos assistindo, conseguir entender que tem outro caminho, certo? Que dá para você acreditar, claro que não é fácil, claro que tem as dificuldades, mas eu acho que tem esse caminho, se você sente mesmo, você tem que se aprofundar, entender realmente qual caminho você quer seguir, para você tomar suas decisões, né, coerentes daquilo que você está fazendo, mas eu acho que muito bacana de você ter falado esse ponto, que eu acho que, né, é muito transformador, né? Entender que eu não preciso seguir isso, eu não preciso estar no meu emprego triste, fazendo só, como você falou, por conta do dinheiro e seguindo. Então, acho que isso foi bem bacana. Legal, fico feliz. Então, gratidão pelo convite. E o pessoal aí que está assistindo também, se quiser conhecer um pouquinho mais do meu trabalho, eu tenho um canal no YouTube, Thaís Joy, e também estou lá no Instagram. Isso aí, pessoal, sigam ela é muito boa. E eu acho que vocês vão conseguir aprender muito aí na trajetória de vocês, para que vocês consigam, de fato, cumprir o propósito que vocês desejam, né, acreditando no potencial que a gente sabe, né, que cada um tem seu potencial e tem a sua razão por estar aqui junto conosco. Então, pessoal, se você gostou desse vídeo, né, compartilha aí com o pessoal, deixa aqui nos comentários também o que você achou, se você tem alguma dica, se você tem alguma pessoa que você queira que a gente traga aqui para esse podcast, e não se esquece aqui de se inscrever no seu canal. Thaís, gratidão aí por ter aceitado o nosso convite, por ter compartilhado essa trajetória aí com o pessoal. Com certeza vai ajudar muitas pessoas na busca aí pela sua caminhada.